Quais são os principais erros que podem quebrar uma empresa? Esse é o nosso assunto hoje, conversando com o administrador Valdemar Dotti. Ele tem mais de 50 anos de experiência, passou a vida trabalhando com esse assunto, aconselhando e trabalhando também na recuperação de empresas e conhece tudo sobre esse assunto. Por isso, nós estamos conversando com ele hoje para entender e até mesmo dentro de uma visão preventiva, para que as empresas lá adiante não venham enfrentar os mesmos problemas que sempre se repetem. Valdemar Dotti, vamos entender em primeiro lugar, de todos os erros que você já viu ajudando empresas, recuperando empresas, qual é o principal, qual é o pior erro em empresa? O pior erro de uma empresa é não respeitar as necessidades e as informações que ele tem que fornecer para poder orientar alguém para ajudá-lo. Significa não ter as próprias informações. A pessoa pode imaginar que sabe tudo, mas não tem as informações que sejam confiáveis. Ele pode ter as informações do métier dele, da técnica, mas a contabilidade é fundamental. Os dados contábeis é que retratam um balanço fiel, uma demonstração de resultados fiel, que é onde qualquer consultor ou contador vai ter que olhar, analisar e fazer a medicação correta e preventiva. Então, um erro de contabilidade, uma contabilidade mal feita, já é um risco grande para qualquer empresa. É preponderante. Temos que fazer uma pequena divisão. A contabilidade orienta o consultor no caminho que a empresa está tomando. A outra é a diretriz do segmento dessa empresa, seja no setor de venda ou no setor de produção, ele saber efetivamente como se vende ou como fazer as técnicas de venda. Isso simplesmente não resolve o problema. O problema será resolvido com a união desse conhecimento mais da contabilidade. Essa contabilidade, por vezes, então, um consultor externo é obrigado a fazer uma revisão para ver se ela está correta, porque justamente se ela está mal feita, ali pode estar o início do problema. Sim. Normalmente, nós, por exemplo, não fazemos nenhuma análise sem termos feito pelo menos uma retrospectiva de revisar esses documentos, pelo menos 3 meses antes, para daí ter um diagnóstico correto e não confiar naquilo que está sendo feito. Da sua lista, do seu estudo sobre esse assunto, não ter um plano de negócios é o ponto número 1. Isso é importante porque nós estamos numa onda de empreendedorismo, muita gente desempregada, buscando oportunidades e criando seu próprio negócio. Perfeito. Mas as pessoas estão criando negócios sem ter noção sobre o assunto. Então, pergunto, plano de negócios, o que é e como funciona? O plano de negócio é fundamental porque ele é, vamos supor assim, a planta inicial da construção de alguma coisa. A hora que você tem esse plano de negócio, você sabe o que tem que fazer. Porém, é a partir daí que você começa a fazer todos os projetos, as análises, para poder chegar à conclusão do como vai ser feito para ser uma empresa com sucesso, de onde o primordial objetivo é o lucro da empresa. Ninguém abre uma empresa para ter faturamento. Todo mundo abre uma empresa para ter lucro. E isso vem do plano de negócio e do planejamento. O plano de negócios, para exemplificar melhor, ele descreve como vai ser o negócio e de onde virá o lucro? Sim, ele faz uma descrição do tipo, vamos fazer um exemplo, uma empresa que vai fazer consultas. Ela tem que diagnosticar qual é o mercado que ela vai atuar, como vai atuar, quantos clientes ela vai ter que ter, a partir de todo esse procedimento do plano de negócio, que é praticamente a planta baixa do edifício, é que vai ser montado tudo em função desse plano. E esse plano, ele vai da criatividade de cada um, ou existe um modelo prévio que dê pelo menos as normas a serem seguidas? Como é que a pessoa elabora? Na maioria dos casos, já existem alguns planos diferentes, porque quando você cria alguma coisa simplesmente nova, você tem que pôr a tua expertise naquilo. A maioria, quando a concorrência começa, ela pega o teu plano de negócio e modifica. Então, é muito raro, vamos dizer assim, hoje as startups são coisas extremamente únicas. E a partir dali é que vão começar a copiar as expertises deles.
Desconhecer o ramo do novo negócio é o ponto número 2 que você coloca na sua lista. Significa entrar num negócio o qual eu desconheço. Sim. O desconhecimento do mercado que você vai atuar, ele é preponderantemente um suicídio do que você vai fazer para frente. Ou você conhece bem o veículo que você está dirigindo, ou você não embarca nele porque você vai se machucar. E isso é o que acontece na grande maioria dos projetos que a gente tem acompanhado, é ver exatamente quando o empresário ele entra no mercado, mas não tem muita certeza do que ele quer desse mercado. Então ele está arriscando. Entre você arriscar e você ter certeza do que faz, a diferença é muito grande. O fato de conhecer bem aquele mercado no qual você entrou é então fundamental, que a pessoa entre em alguma coisa e na hora da escolha pense exatamente nisso, se eu entendo ou não entendo disso. Sim, normalmente o empreendedor que vai formar uma empresa, ele tem que saber efetivamente no que ele está atuando. Ele tem que analisar primeiro esse mercado, ele tem que fazer uma série até de pesquisas para poder ter certeza que é execuível o plano que ele está montando. Se não for assim, é melhor ele repensar no assunto, esperar um pouco para depois voltar a empreender. O terceiro erro na sua lista é não misturar dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. E esse é o mais comum nas pequenas empresas, empresas familiares, onde praticamente é tudo a mesma coisa, não há uma separação. Isso vale para qualquer empresa, mesmo a empresa familiar, essa lógica? Isso vale preponderantemente para qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento. Se você pegar uma banca de jornais, ou você pegar uma montadora de automóveis, o problema é o mesmo. Se misturar, não pode, dá complicação. Dá complicação por quê, Vili? Porque quando você tem um empreendimento, você tem uma empresa, você tem um prolabore. Você trabalha um prolabore que vai remunerar o teu trabalho. O lucro que você pretende vai remunerar o investimento do teu capital. Aí, quando você começa a ter um prolabore, esse prolabore se torna insuficiente para manter suas despesas, você começa a pôr a mão no lucro e comprar carro novo, enfim, fazer investimentos na vida particular. Começou a misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do empreendedor. Então, isso é praticamente um suicídio. Tem que ter um fluxo de caixa, onde a empresa tenha a condição de saber realmente o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro do empreendedor, para que a empresa possa ter um fluxo de caixa e fazer um planejamento decente e correto para poder se dar bem. Aí entra a necessidade da estabilidade da empresa, de ter o seu próprio dinheiro e da ampliação que é necessária. Se a pessoa desvia esse dinheiro, a empresa perde como negócio, não cresce. A grande maioria hoje, que eu posso afirmar, na minha experiência, a grande maioria faz exatamente o que você acabou de citar. Ele primeiro usa o dinheiro, depois ele começa a ver que quanto mais dinheiro ele tira, mais dinheiro ele precisa. E isso se torna uma corrente. A única maneira que tem de você brecar isso é que tenha um profissionalismo dentro da empresa que controle o que é de quem. O dinheiro é do empresário ou o dinheiro é da empresa. Não pode misturar, porque se misturar, você vai começar a usar na tua vida particular exatamente o dinheiro que pertence à tua empresa e teu fluxo de caixa vai ficar apertado e você vai correr a financiamentos e daí problemas sérios de finanças. Ponto número 4 na sua lista é o erro de contratação. Contratar gente que não tem a competência necessária para aquele trabalho. E isso é muito comum porque muitas vezes quando a pessoa, principalmente na pequena, tem uma empresa, ela começa a contratar a pessoa mais próxima para resolver o problema daquela pessoa, daquele parente, por exemplo. Aí é o começo do erro. Efetivamente, esse é o começo desse erro. Por quê? Normalmente, o empresário, ele vem do setor de vendas. Aí ele precisa de ajuda. Aí ele chama a esposa para cuidar do dinheiro, chama o primo, chama o amigo. Não existe um conceito pré-definido do que ele tem que fazer. O ideal seria
ele ter um profissional, seja o contador, um consultor, quem ele possa ter, que tem experiência. E essa experiência, essa pessoa que vai analisar os pontos fracos e fortes desse candidato para saber aquilo que ele tem que fazer. Uma vez definido isso, as coisas começam a tomar um caminho correto. Porque o empreendedor, no nosso caso, um vendedor, ele vai ter que cuidar das vendas, que é o que ele sabe fazer. O resto ele entrega para alguém de confiança e essa pessoa de confiança é que vai nortear tudo que ele precisa fazer. A lógica é, você contrata a competência, não a pessoa. Sempre. E a partir disso, você tem certeza que entregou aquilo e vai sair do jeito que você espera. Com toda certeza. Isso é fundamental, porque essa pessoa que você contratou, que é um profissional ou que está se preparando para ser um profissional, ele vai te dar esse norte das diretrizes que você precisa para atingir os objetivos que você traçou, que o plano de negócio exige. Teu ponto número 5 é não estabelecer metas aos colaboradores. As pessoas têm que ter essas metas definidas. Qual é a função e a quantidade, o que você espera de produtividade? Sim. A única maneira de você ganhar uma corrida no hipódromo é ter uma meta para o cavalo. 400 metros é 400 metros, não é 300. Então todos têm que trabalhar, treinar para chegar nessa meta. Essa meta, ela tem que ser uma meta execuível, ela não pode ser fora da realidade. Você não pode exigir de uma empresa que tem um mercado de 1.000 compradores e querer que venda 1.200. Então essas metas são definidas de acordo com o plano de negócio e com as capacidades da empresa, seja técnica, seja financeira ou administrativa. Essas técnicas, essas metas têm que ser fixadas e tem que ser acompanhada periodicamente, no início, pelo menos 2 vezes a cada bimestre. À medida que o tempo corre, você pode até alongar essa constatação para ver se as metas estão sendo conseguidas ou não. Quando você atinge a meta, você projeta uma meta um pouco maior. Quando você não atinge, você tem que ver numa análise o porquê que isso não atingiu. Não adianta você estabelecer uma meta se você não conseguiu atingir a primeira, a segunda não vai dar certo também. E se a meta foi real, se exigir demais da equipe, acontece o quê? A equipe corresponde ou se desmotiva? Ela se desmotiva. Sempre ela se desmotiva, porque quando você se trata de uma meta onde a empresa precisa, segundo o planejamento dela, de um nível de vendas para atingir o lucro, ele tem que fazer com que todo esse material à disposição da estrutura da empresa permita isso. Quando você divulga para os seus colaboradores uma meta de venda, ele está pensando na comissão. Se você não atingiu aquela meta, por culpa deficiência da empresa, ele não ganha a comissão que precisa e ele se desmotiva. E as decisões? Aí está um outro ponto que você destaca na sua lista, que é a decisão precipitada ou equivocada. Decisões, muitas vezes, que são aleatórias, são de momento e que têm um resultado desastroso. Esse é o famoso problema do feeling. O feeling ele está substituindo a falta de critérios, de planejamento, de dados, enfim, de informações. Então, eu tenho feito comentários sobre isso, que alguém já no passado disse um dia que o feeling, ele substitui a técnica. De todo empresário que diz que vai no feeling é porque ele não tem informação. E alguém já disse isso alguma vez, de que a falta de informação ela é preponderante para você tomar decisões erradas. Tem um outro fator que no passado já se ouviu falar, que o empresário, principalmente o brasileiro, ele tem que definir e tomar decisões corretas em cima de dados errados. Aí ele diz que isso é feeling. A decisão não tem embasamento Não lógico e aí o problema se agrava. Aí você não tem uma meta, você não tem dados para saber por que a meta não chegou naquela patamar, e aí você não tem como corrigir e a desmotivação começa a funcionar.
E aí, quando vem a dificuldade, vem a ideia do empréstimo, do financiamento. Pode ser o caminho do fim também. Quando você chega numa empresa, Vili, e ela tem financiamento, já pode saber que as coisas estão erradas. Se for um financiamento que a empresa tomou para fazer investimentos na área industrial, na área de comércio, até é saudável você pegar dinheiro em banco. Porque desde que tua margem de lucro seja maior do que o juro que se paga por banco, você está reforçando o fluxo de caixa e aumentando a tua empresa. Quando você chega numa empresa, ela está com aperto no fluxo de caixa e está com financiamento, é um grande indício de que a situação está ficando crítica. E não pode esperar para tomar decisão. E aí de um financiamento pode ir para outro, de socorro e não tem saída depois? Normalmente você acaba pegando um empréstimo para cobrir o outro. E assim as coisas vão até que ninguém mais te dá empréstimo. Aí você vai começar a partir para empréstimo de pessoas físicas com juros altamente exorbitantes. Isso cada vez complica mais o fluxo de caixa. Se a empresa ela tiver um acompanhamento preventivo, periódico, de um profissional, ele está na zona de conforto, mas mesmo assim ele tem que ter um acompanhamento. Por que ele vai ao médico fazer uma revisão periódica? Para não esperar que aconteça um grande mal que vai ser talvez fatal. A empresa também tem vida, então faz uma revisão periódica, porque ele está na zona de conforto. Eu já ouvi no passado alguém dizer assim, sim, mas agora eu estou numa zona bem, minhas empresas estão indo bem, por que eu vou ter um consultor comigo, um contador ou um administrador? Pelo fato de que, se ele está bem, ele está numa zona de conforto, o que vai acontecer? Acontece que, se nesse acompanhamento que se faz, você consegue detectar que as coisas não estão indo bem. Se for problema de empresa, de técnica de gerenciamento, você resolve. Se for problema de mercado, você, mesmo na zona de conforto, você para antes de quebrar. Quando você para antes, que essas orientações te levam a esse ponto, você para antes, sai com o teu capital e vai para um outro segmento, para um outro mercado. Caso contrário, se você for deixar as coisas correr até a solução final, a falência, aí você perde tudo que você tem e não consegue recuperar porque o teu crédito já não existe mais. Da sua história de mais de 50 anos, acompanhando empresas, dando consultoria para empresas, dá para dizer que você já deve ter visto muitas vezes essa história se repetir. Então, a pessoa tenta prolongar uma agonia na empresa pelo fato de não conseguir aceitar a realidade, né? Socialmente, o que vai representar a quebra, a falência. Em outras palavras, a pessoa vai levando do jeito que ela consegue e vai prolongando essa agonia. Ela vai prolongando até que não tem mais saída. Que é diferente de você dar um diagnóstico da empresa, falar com o teu empresário e nesse ponto ele falar para você, você falar para o empresário, vamos parar por aqui, você liquida o teu ativo, vende tudo que você tem, paga tudo que se deve e o patrimônio líquido, um determinado valor, dá condição para você recomeçar um novo negócio, num novo segmento, um novo mercado. O que acontece é que esse empresário, ele está tão preocupado com o nome dele, que ele vai até as últimas consequências, que é a falência. E daí ele não tem mais crédito e tem que sair do mercado porque não existe possibilidade de recuperação. Outro ponto da sua lista está ali no 8º lugar, a falha de não ter respeito pelos seus colaboradores. Isso é um problema tão grande, Vili. Eu tenho visto clientes meus que já... Eu tenho bons clientes que têm um respeito entre diretoria e os colaboradores. Quando você implanta, como eu tenho feito, se implanta sistemas de controle dentro de uma empresa, e é onde você conversa com o teu colaborador e ele faz aquilo que você programou, não existe a menor possibilidade de desvios. Se acontecer um desvio, depende só do tempo que você leva para fazer o controle. Como algumas empresas se controlam no dia a dia, se ele desviar dinheiro, só desvia daquele dia, no dia seguinte ele não desvia mais. Se você fizer 30 dias, ele vai desviar dinheiro 30 dias e daí você vai descobrir.
Então o controle tem que ser efetivo dentro desse parâmetro para você coibir qualquer tipo de evasão de dinheiro. Por isso o colaborador é importante, por isso é a maneira como você o trata, a maneira como você o respeita, e ele vai fazer esse trabalho que é o retorno que ele dá daquilo que ele ganha. Como saber qual é o limite? Porque tem a amizade, tem a parceria, o ambiente de trabalho. Como é que você sabe o limite para ter uma noção? Até onde vai o relacionamento, a proximidade? Eu sempre tenho uma referência com relação a uma empresa. Por exemplo, eu vejo os diretores confraternizando com os colaboradores numa festividade da empresa, mas nunca vi eles saírem para um bar fazer um happy hour. Quando começou a fazer isso, começou a misturar a autoridade com a amizade. E aí ele vai perder o controle. Aí duas coisas vão acontecer. Você perde o amigo e dispensa esse colaborador, ou você não faz isso e mantém o colaborador como grande amigo teu. Significa então que é uma proximidade, um respeito, uma consideração, mas não é a ideia de amizade, no sentido de amizade. Jamais, jamais. A amizade não pode se envolver com negócio. Negócio é negócio, amizades à parte. E aí o parentesco é uma situação parecida, então, porque você, na verdade, não pode demitir teu parente. Por isso que eu, particularmente, não é preconceito, sim um conceito que eu tenho, de que você, de preferência, você tem que ter pessoas estranhas do teu lado. Se você começar a levar problemas da empresa para a sua família e da família para a sua empresa, pode começar a cortar o mal pela raiz, porque alguma coisa errada vai acontecer. Vamos explicar melhor esse ponto aí. Do tipo, você tem um colaborador que é seu primo. Aí você vai no churrasco na casa dele e tal. Aí passado uns tempos ele começa a sentar em cima da sua mesa lá na empresa, começa a brincar com você, enfim, começa a dar uma demonstração errada da subordinação e o respeito que tem na hierarquia. Quando isso quebra, você quebrou a linha de autoridade. Quebrou a linha de autoridade, você perdeu o seu comando. E vamos entender, autoridade não significa medo, significa respeito, que é das duas partes, do funcionário para a chefia, da chefia para o funcionário. É uma linha de respeito, a sua sugestão. Sim, consequentemente isso está atrelado ao organograma, à relação de autoridade e subordinação. Ponto número 9, você diz, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Significa diversifique, então, a sua empresa? Eu tenho um outro conceito, Willi, e aliás é um conceito que eu vi uma empresa adotar. Não diversifique o seu negócio, diversifique os seus investimentos. Se você começa a diversificar o negócio dentro do teu próprio ramo, e se você não tomar cuidados especiais, você está colocando os ovos na mesma cesta. Na hora que se diversifica os teus investimentos dessa empresa, o que gerou de lucro, se aquele outro segmento que você investiu tiver problema, você continua com as cestas de ovos intactos. Então, diversificar negócio é uma coisa, diversificar investimentos é outra coisa. Então, diversifica os investimentos e nunca o negócio. Significa manter o negócio que está funcionando, mas se for fazer outro investimento, seria um outro negócio, desvinculado para que um não venha quebrar o outro. Totalmente à parte, que não dependa, tenha vida própria, que não dependa dessa cesta de ovos que é a mãe de todas. Então, uma mistura, criar dentro da mesma empresa vários caminhos pode ser prejudicial porque perde o foco. É isso que você diz. Perfeito, perfeito. Isso é uma verdade. Isso nós temos visto grandes empresas do passado terem quebrado, empresas centenárias, né, que nós sabemos. E se for pesquisar na nossa história, isso aí se tornou uma coisa praticamente comum. Diversificaram o negócio e não o investimento. Então, famílias centenárias, que hoje, na mão dos netos, ou terceira ou quarta geração, já não existe mais por causa disso. Ponto número 10, achar que sabe e que pode tudo. Esse é interessante. A pessoa ganha uma autoconfiança e uma sensação de poder que perde o limite. Sim. É evidente que todos nós, seres humanos,
nós temos um ponto de orgulho, de amor próprio, e nós não queremos ver isso ferido. É difícil o empresário aceitar que ele está errado. Muito difícil. É difícil você... Tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Então, aqueles que estão ao lado do empreendedor, do empresário, dão as coordenadas. Ele não ouve. Aí ele tem que chamar alguém de fora para repetir aquilo que os de casa estão dizendo, para que ele possa fazer. O que isso ocasiona? Ocasiona um desmerecimento, uma falta de respeito com o colaborador direto dele. Então ele começa a ficar desacreditado. O empresário fica desacreditado. Por que eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer se ele vai chamar alguém para confirmar ou simplesmente destoar do que estou falando? Mas essa sensação de poder, de conhecimento, é uma espécie de cegueira, porque a pessoa está tão autoconfiante, ela acha que tudo que ela fez deu certo, que provavelmente ela não ouve mais opiniões de outros. É uma condição psicológica muito perigosa. Isso é o que ocorre hoje, normalmente, na grande maioria das empresas pelas quais eu passei, é uma realidade. Ele se acha o dono da verdade, ele dá na reunião, até eu não sei por que ele faz reunião, porque se ele vai dizer a opinião dele, ele não precisa fazer reunião. Mas ele faz a reunião para que todos digam sua opinião e ele conteste todos eles e prevaleça dele. Talvez em consequência disso, achar que pode tudo, vem a questão dos investimentos exagerados, compras. Muitas vezes você já deve ter vivido isso, presenciado, pessoas que compram até o que não precisam para a empresa, não tem a demanda naquele momento, mas começam a gastar dinheiro que fica imobilizado depois em maquinário, Sim. por exemplo. Veja bem, existe uma norma, vamos chamar de norma, nas empresas já de um porte médio. O comprador compra coisas que não precisa ter comprado porque por interesse próprio dele. Se você for fazer uma análise, muitas vezes o dinheiro do capital de giro que ele está pegando emprestado do banco, ele está pegando dinheiro emprestado, pagando juros para manter o capital de giro, e o capital de giro dele está estocado na prateleira. Então não existe uma purificação de estoque para ver quais os controles, quais as mercadorias que são rentáveis e que devem ser revendidas. Você pegar uma farmácia, por exemplo, um exemplo típico, se o medicamento ficar 10 dias na prateleira, ele troca por outro que vende. E as empresas não fazem isso. Fica ali, fica. Se um auditor não chegar lá e falar, vende pelo preço que custa e compra o que vende, que é o que dá dinheiro, ele vai ficar querendo ter a areia na prateleira. A consultoria externa, como é que ela é vista? Entendendo que as empresas geralmente têm a sua contabilidade, têm os seus gestores, e a empresa pode ter, o proprietário, uma certa preocupação de trazer uma visão externa para não dar aquela ideia de auditoria, que está desconfiado da própria equipe. Como é que se soluciona isso? Buscando uma opinião externa, que muitas vezes é o que mostra aquilo que quem está dentro não está vendo. Se nós olharmos num plano geral, o empresariado em si, ele não tem essa cultura de ter uma auditoria externa, uma consultoria, para não falar em auditoria, ele não tem essa cultura. Ele só chama quando as coisas estão realmente fora do controle, que o pessoal que estão junto com ele já não consegue mais dar conta. Aí chama-se alguém de fora. Esse consultor externo que vai vir de fora, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um diagnóstico e vai relatar tudo o que está acontecendo na empresa. E muitas vezes ele chama tarde demais. Se você fizer uma consultoria preventiva, independente do grau de conhecimento e confiança dos teus assessores, automaticamente essa consultoria vai dizer para ele aonde estão os pontos-chave que devem ser tomados. Isso evita, na preventiva, que se faça continuidade de erros que podem ser sanados antes do colapso fatal. Qual seria a frequência, o prazo? É algo a se fazer rotineiramente, uma vez por ano? Qual seria o ideal? Veja bem, numa empresa pequena, no mínimo, uma vez cada 6 meses. Numa empresa já de porte médio tem que ser bimestral
E tem algumas que já fazem isso mensal. Mensal, e dentro desse mensal tem pessoas da consultoria externa dentro da empresa diariamente, fazendo a checagem de controle de rotação de estoque, dinheiro, capital de giro, necessidade de capital de giro líquido e uma série de outros fatores, porque o porte da empresa, o volume que ela está gerando de recursos, tem que ser visto diariamente. Então tem alguém da consultoria externa dentro da empresa fazendo esse trabalho diário. Muitos erros, muitas empresas que fecham as histórias que a gente acaba conhecendo, têm origem numa contabilidade ruim, numa gerência, evidentemente, mas uma contabilidade que não dá uma visão real. E isso geralmente não aparece, só vai aparecer a longo prazo. É uma rotina, é isso que você vê também? Isso é rotineiro por falta de uma cultura que, se nós formos analisar, hoje os escritórios de contabilidade, que é uma classe maravilhosa, porque não que eu pertença a ela há 53 anos, mas é uma classe que está sendo penalizada. Ela é mal reconhecida, ela não tem o valor devido porque o escritório trabalha para o governo. São mais de 100 impostos, taxas e contribuições que um contador tem que tomar conhecimento para poder cuidar dos interesses do governo. Não sobra tempo para ele cuidar da empresa. À medida que ele não cuida da empresa, o que acontece? O que for para a contabilidade simplesmente é feito, porque é obrigado a fazer, mas o primordial é as guias que o governo quer recolher pela fome que ele tem do imposto. Ele precisa dessa ração para poder cada vez aumentar mais a sagacidade dele. Então, o escritório não tem condições técnicas de fazer um trabalho decente. Por isso eles são mal valorizados. Se o escritório se dedicar a cuidar do governo, fazer guias e tudo mais, ele trouxer um contador interno para dentro da empresa, ele vai ter uma gestão eficientíssima. Aí o contador passa a ser o contador que faz contabilidade e analisa e dá resultado, e o escritório fica fazendo a parte do governo, que é fazer as guias e alimentar o governo. E se essa reforma não acontecer, isso aí vai piorar. Hoje já existem anúncios de contabilidade via internet e até mesmo softwares que fariam a substituição do papel do contador. Você acredita nesse modelo? Se eu voltar no tempo, quando foi inaugurado o primeiro shopping em Curitiba, eu tinha um cliente que falou para mim assim: Valdemar, a tua profissão é uma profissão extinta igual ao limpador de chaminé e o consertador de guarda-chuva. Ele era descendente de inglês. E eu falei para ele: senhor fulano, a minha profissão, ela está acabando sim. O governo está acabando com ela. Agora, aquilo que eu sei fazer, cada vez mais as empresas precisarão. Eu não falei nada errado, porque depois de 30 anos eu estou vendo que é necessário o contador fazendo relatórios, estudos, análise e gerenciamento e não cuidando da guia da folha de pagamento. O que está acontecendo e que ninguém está tomando providência são empresas cobrando R$100 por mês para fazer a sua contabilidade na nuvem, que eles chamam hoje. O que o empresário pode esperar de um trabalho desse? Ele não pode esperar nada. Então está na hora de pagar esse valor ridículo para essas empresas, mas por um contador interno dentro da empresa dele para cuidar do que é dele. Essa é a verdade. Também há hoje uma onda de renovação e as pessoas acreditam que aquilo que valeu no passado não vale mais. Quer dizer, aquela experiência anterior hoje não faria mais sentido porque o mundo mudou. Mas no seu caso se trata de matemática. Matemática que é eterna e será sempre eterna. Então, a pergunta que eu faço é essa: a validade dos números sempre é a mesma, a lógica dos números é sempre a mesma, essa experiência não se perde. Sim. Veja bem o seguinte, Vili. A contabilidade foi criada lá em 1492. Podemos dizer que ela é uma ciência estática. Não é como uma ciência de informática que é extremamente dinâmica e você quase não consegue acompanhar. Contabilidade é estático. O mesmo número que prevalecia 200 anos atrás permanece hoje. A mesma análise permanece hoje. O índice de antigamente é o mesmo de hoje.
tudo só depende de como essa empresa atua, a movimentação que ela tem, que vai modificar esses índices. Mas ela é estática, eficiente e como ela nasceu, ela continua. Para finalizar, hoje você mantém esse trabalho, o seu público é principalmente a média empresa e a consultoria nesse sentido, da situação, diagnóstico, o que você faz resumindo? Então, hoje efetivamente o que nós fazemos é efetivamente nós cuidarmos da média empresa. Onde tem mais problemas é a média empresa. A empresa ela não quebra quando ela nasce, ela quebra depois que ela está andando. Só fazendo uma analogia, a gente não cai da bicicleta quando aprende a andar. A gente cai da bicicleta depois que acha que tem confiança e sabe dirigir. A empresa é igual, uma empresa de porte médio é a que mais está fadada ao insucesso. Isso em função da confiança que se adquirir, uma autoconfiança que é negativa e que, consequentemente, vai fazer com que ela não cuide dos seus deveres de casa para poder fazer. Então, nós, consultores externos, fazemos o quê? Vamos fazer um trabalho nessa empresa, vamos fazer um levantamento dos últimos mínimos 90 dias para ver a credibilidade que os dados estão informando, para daí fazer as análises, detectar todos os problemas e vamos ver o que podemos dar de remédio e tratamento para ela. Muito obrigado, Valdemar Dotti, pela presença com a gente aqui. Sucesso lá. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado. Valdemar Dotti, da Dotti Consultores, que trabalha há bem mais de 50 anos, 53 anos para ser mais exato, nessa área de consultoria, de gestão, de uma visão externa e de recuperação também de empresas, e que passou aqui um resumo do que sempre continua valendo nessa área de mercado. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui com a gente.